Olá pessoal, pois bem, esse vídeo será a elaboração de uma planta baixa de arquitetura de uma residência unifamiliar térrea de 2 quartos, banheiro, sala e cozinha conjugada e área de serviço. Aqui já na tela do AutoCAD, eu já estou com o arquivo aqui aberto. Vamos fazer as seguintes considerações, né? Alterar aqui o layer para alvenaria. E assim, vamos considerar um terreno de largura 10 por 15, né? Então tá, a gente tem um terreno aqui de 10 por 15, né? Vamos fazer o seguinte, os fechamentos do muro, a largura do muro, né? E aí a gente vai considerar o seguinte, será uma casa, né, de 2 quartos, banheiro, sala e cozinha, né, sendo sala e cozinha conjugado. E a intenção é o seguinte, a gente tentar aproveitar melhor a questão do terreno, mas também não perder espaço para um futuro, uma futura vaga de garagem, né? E circulação do próprio terreno, área de serviço. Então a gente vai tentar deslocar 2 metros a princípio aqui do fundo, que a intenção é fazer a área de serviço nessa região, né? Tendo acesso do portão aqui desse lado, porque aí estacionaria o carro, né? Teria o acesso de pedestre aqui pelo fundo, uma segunda entrada pela cozinha e o acesso principal aqui nessa região. Então tá. Partindo do princípio que ela vai estar deslocada 2 metros, né? Vamos começar o nosso dimensionamento. Aqui da largura da parede. Daí existe sempre essa função aqui do AutoCAD, que é o offset, que a gente determina uma largura ou uma distância para ele manter a cópia, né? Então eu gosto de trabalhar muito com ela, ao invés de apenas realizar uma cópia, né? Então tá, considerando que essa parede é do muro, mas também a fim de economia, né? A princípio, como será uma residência padrão popular, a gente vai tentar também ponderar também economicamente algumas situações, né? E a partir desse princípio, essa parede, né, que também será a divisa do terreno, a gente vai utilizar como alvenaria da própria casa, tá? Então é o seguinte, vamos manter uma distância boa aqui entre os cômodos de 2,80, né? 2,80, vamos puxar 15 da parede, opa, offset aqui de novo, 15, né? E agora do quarto, vamos manter uma distância de 3 metros, né? 3 metros e 15 da parede. Tá. Vamos dar uma limpada aqui. Limpada, beleza? Então aqui a gente já tem, tá dando cara, né? Vamos puxar a distância do quarto, a gente vai fazer um quarto maior aqui no fundo, puxando 15,
né? E vamos puxar a distância do futuro banheiro de 1,20. Então é uma largura tá bem considerada, né? Também no ponto 15. Também o banheiro não ficar muito apertado, pessoal. Manter 1,20 e 1,90. Largura 1,20, 1,90 de comprimento, né? Ponto 15, largura da parede, né? Vamos dar uma limpada aqui de novo. Aqui também. Aqui a largura do... Não sei se vocês já estão reparando, mas aqui vai ser o hall de entrada. Um quarto aqui, outro quarto, né? Lembrando que o banheiro é um banheiro social para os dois, né? Partindo do princípio que é uma casa popular. O quarto aqui da frente também vamos manter ele com 3 metros, né? Parede de 15. E vamos fazer o corte. Então a nossa casa começou a tomar forma, né? Então a gente tem a sala conjugada com a cozinha, um quarto aqui, outro quarto aqui, banheiro e área de serviço aqui no fundo, né? Então beleza, vamos começar a fazer as medidas para as portas, né? Então normalmente a boneca, que é a distância da alvenaria até o início da porta, a gente considera no mínimo 5, né? Assim, pode ser rente, né? Mas o ideal é 5, dá até para fazer o assentamento alisar, né? E não ficar, na hora de abrir a porta, não ficar tão rente, né? Com a alvenaria. Então a gente vai puxar 5 nos ambientes, né? Para onde a gente vai fazer as aberturas. E agora a gente vai definir as portas. 80 as portas externas. Um dos quartos com 80. Banheiro. Vamos considerar... O ideal era 80, né? Mas vamos considerar o nosso banheiro um pouco mais simples e uma casa que não seja para cadeirante, né? Então a gente vai considerar 60, senão ia ficar muito apertado esse banheiro, não ia ser suficiente para um cadeirante, né? E o outro banheiro e o outro quarto aqui também a gente considera 60, né? Apenas um dos quartos com porta de 80. Vamos fazer aquela limpeza, né? Para a gente acrescentar as portas depois, né? Então vamos lá. Aqui a gente também já pode limpar, deixar só a alvenaria, né? Pessoal, tô fazendo desenho com AutoCAD, mas a gente já sabe que no mercado existem até outros programas melhores, né? A exemplo, o Revit, né? É um bom programa de desenho. Mas assim, como a nossa intenção é alcançar um público maior, né? A gente vai adotar o AutoCAD como desenho. Futuramente a gente pode fazer esses desenhos aqui em outra plataforma também, né? Mas a princípio a gente está fazendo o desenho em AutoCAD, né? Mas também outra situação é a gente divulgar também as cotas, né?
as medidas que foram adotadas para esse projeto, para que você que não é tão adepto e tão próximo da realidade da engenharia, ter conhecimento, né, de medidas que durante o seu planejamento para a construção da sua residência, ou até mesmo investimento, né? Você tem uma noção do dimensionamento de uma residência, né? E que esse material seja realmente útil, né? Pessoal, estou vendo aqui que talvez essa porta vai ficar muito pequena. Vamos deixar ela um pouquinho maior. Vamos manter 80 aqui também, né? A gente manter um padrão até na hora de puxar os blocos também das portas, né? Então tá, vamos lá então. Vamos trazer as portas. As portas, pessoal, vocês podem utilizar blocos, né? Esses blocos, eles normalmente são disponibilizados na internet, né? Eu já tenho salvo algumas pastas aqui já com alguns blocos, então eu vou fazer uso mas assim, não, esse material ele normalmente não é tão difícil de ser encontrado. Basta fazer a pesquisa para bloco em AutoCAD, tá ok? Então eu vou importar uma porta de 80, né? Ó, beleza? Viu que ela já encaixou numa boa aqui. Vamos fazer o giro. Aí o que acontece? Nem sempre ela vai estar na posição do seu desenho, né? Nesse caso, é uma porta de 80 que ela abre à direita, né? Mas pode ser uma de 80 que a abertura dela é o contrário, né? Que eu acredito que vai ser essa daqui, viu? Como eu vou querer abrir ela num sentido para ficar junto à parede, então aqui não vai funcionar. Então a gente vai utilizar essa função aqui do espelho. Aperto Yes, OK. E aí a gente vai colocar aqui. Beleza? Então, tanto para essa... Você viu que aquela situação da boneca que eu falei, de 5? Se ficar muito rente, o que acontece? A sua porta ela não vai abrir 90 graus e a maçaneta vai ficar sempre batendo na parede, entendeu? Ela não vai ficar rente e assim, ela até a questão de você entrar no ambiente, você vai perder a área útil da porta, entendeu? Como ela não vai abrir os 90 graus, você vai ter perda aqui na entrada, entendeu? Então eu aconselho você manter essa distância. Ou até maior do que 5, viu? Vamos colocar aqui a outra. Colocar essas portas. Beleza. Vamos acrescentar outra porta agora, que é a do banheiro. Porta do banheiro. Mesma coisa, pessoal. Vou precisar dar uma espelhada aqui nela. Beleza? Vamos lá. Joia. Então a gente já tem a abertura aqui, né? A porta de apoio, que é
a de 80 lá para a área de serviço. O que a gente pode fazer aqui, já para facilitar, né? Vamos indicar o tamanho das portas, né? Essa é de 80. Daqui é mais um batonzinho, né? Porque tem formas de você fazer essa informação usando nomenclatura e montando um quadro, né? Para você fazer a indicação e o projeto não ficar cheio de informação, entendeu? Agora no início ainda tá beleza, né? A gente não incluiu muitas informações no desenho, mas mesmo assim, nesse caso aqui, não vai necessitar da gente fazer a adoção de nomenclatura, né? Vamos tentar lançar aqui a medida. Então, a porta de 80 de largura e 2,10 de altura. Largura 80, altura 2,10. Beleza? Vamos estabelecer as nossas janelas. A gente vai pegar no meio do vão, né? Aqui a gente pode mudar de lei. Não sei se nas portas eu fiz isso. Qual a importância de você ter mais de um layer? Porque na hora de fazer as impressões, o que acontece? Você define a espessura, as características da linha, né? Como a gente está trabalhando num software de desenho, aqui no AutoCAD carece de você fazer definições, né? Quanto à espessura, né? A maioria é nomenclatura mesmo de projetos, já usualmente é adotado pelas normas, né, brasileiras. Então, dando continuidade aqui, como está no meio do vão, deixa eu já fazer outra característica aqui, já para a gente ter uma noção de espaço. Vamos puxar as cotas, né? Facilitar o desenho aqui, até para a gente fazer a definição da largura das janelas, né? 2,80, 15, viu lá? Então a gente tem um vão de 3. O que a gente vai fazer aqui? Como é uma casa popular, a gente não vai fazer adoção de janelas maiores, né? Porque isso daí a gente sabe que o metro quadrado da esquadria é muito maior do que o metro quadrado da alvenaria, né? Então a gente não vai, vamos manter sempre o básico, né? Então vamos fazer a adoção aqui de uma janela de 1,50, né? Então a gente vai adotar a metade para lá, metade para cá, né? Vamos conferir. 1,50, beleza? Fazer o corte aqui. Então beleza, a gente já tem a nossa janela aqui, né? Deixa eu continuar com aquela questão da cota logo. Puxar as medidas aqui de lado também. Que aí já vai facilitar depois. Beleza? Aqui na frente eu não vou puxar a cota porque é a mesma aqui do fundo, né? Pelo menos a princípio. Então tá. Tendo essa primeira medida, vamos voltar aqui de novo para janela, né? Vamos fazer a medida aqui. Então essa daqui é mais ou menos o desenho que a gente utiliza para
uma janela, ok? Vamos fazer também depois a gente vem definindo as alturas, que a gente vai conversar também sobre questão de peitoril, né? E outras dicas. Aqui na cozinha, né? A gente tem 1,95, né? Então, aqui a gente vai adotar uma janela mais junto à pia. A gente vai puxar aqui, e aqui seria interessante uma janela mais comprida, né? Vamos adotar 1,20, mais alta também, quando a gente for definir a altura aqui. E assim, também não pode ser tão larga. O que acontece aqui? A gente também tem que deixar algumas alvenarias sem serem totalmente preenchidas, porque tem questão de interruptor, questão de tomada. E na bancada é interessante manter, né, essa previsão, até para a gente não ocupar muito e aí futuramente a gente ter que solucionar essa maneira de outra forma, né? Então é ideal a gente já deixar, né, essa previsão. Uma coisa que eu esqueci, né, mas ainda há tempo, a gente precisa definir aqui um balcão, né, entre a sala e a cozinha, né? Vou fazer uma divisão. Esse balcão pode ser de 1,70. E aí, após quando vocês forem utilizando, né, visualizando a elaboração dessa planta, podem fazer questionamentos, comentários, né? São sempre bem-vindos. E a intenção mesmo desse canal é a gente demonstrar, né, para vocês o dia a dia, né, da elaboração de projetos e execução de obras, orçamentos e planejamentos, com a intenção de proporcionar, né, a todos a disponibilização, né, de materiais técnicos, né, e tornar a engenharia mais acessível, né? Então fiquem à vontade nos seus comentários. Então um balcão aqui, pessoal, vamos deixar a largura dele de 40. Beleza? Então ficou um balcão aqui, separando a sala da cozinha. Beleza? Vamos definir a janela do banheiro, né? A gente vai adotar uma janela de 60, né? Então vai 30 para lá. Beleza? Reporte aqui. E aí a intenção, pessoal, futuramente é a gente divulgar outras plantas, né? De 3/4, né? De sobrados, né? E não só, a gente também divulgar custos quanto à execução dessas plantas, até para vocês terem uma noção, né, de quanto seria o gasto para realização, né, realização desse projeto, né, realização dessa obra, e para
possivelmente a maioria de todos, a realização de um sonho, né? Então, essa janela aqui da frente a gente vai manter as mesmas medidas do quarto lá do fundo, né? Tanto é que a largura quanto o comprimento desse quarto é semelhante ao outro, né? Aqui na sala a gente vai manter uma janela maior, né? Como é a janela de entrada, vamos manter ela semelhante à do quarto. 75 para cada lado, vai ficar 1,50 total. Ok. Só copiar aqui, mais fácil. Beleza. Então, vamos fazer o lançamento aqui. Das medidas. Então aqui ficou 1,50. Como o alinhamento, né, que normalmente é feito é pela altura da porta, né? Como a nossa porta está dando 2,10, né? Então vamos tentar manter o peitoril aqui dessa janela. Então o peitoril é a altura, né, do piso até a parte inferior da janela. Vamos tentar manter a 1,10. Então a altura dessa janela vai ser de 1 metro, né? Então é uma boa altura, né? Uma janela de 1,50 por 1 metro, né? Tanto aqui quanto lá no fundo, né? Essa daqui da pia a gente vai ter que reduzir um pouco, que como tem a bancada, ela, vamos confirmar aqui de novo quanto que ficou, 1,20. Então tá, 1,20. Vamos considerar que a bancada também vai ter, bancada de pia normalmente é 90 de altura, vamos manter 1 metro também, que aí vai ficar uma distância boa, que vai ficar uma distância ali de azulejo ou em granito, a altura, né, entre a bancada da pia, que vai ser aqui, e a janela, tá ok? E aí tem mais uma distância aqui que a gente, mais um comprimento dessa janela que a gente ainda não definiu, que ela é de 60. Então vamos considerar uma janela um pouco menor, 60 por 40, né? Normalmente a pessoa que ia aqui 40, pessoal, o que acontece? Fica 2,10, né? A altura, o alinhamento dela na fachada. Então ela vai ficar com 1,70 na parte inferior do peitoril, né? Que é essa altura, né? Entre a janela e o piso. Então tá. Então nossa casa tem essa seguinte característica. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai definir as áreas, né? Aqui esse quarto, fazer só uma vez aqui com vocês para vocês terem uma noção. Mas a gente sabe que o quarto é 3 por 3, né? 9 metros. Beleza? Então esse comando aí só para vocês terem ele como noção. Outro quarto aqui 3 por 3, 9, né? Banheiro, eu vou deixar para lançar essa área ali depois. Aqui do banheiro eu vou tentar incluir os blocos também. Cozinha,
A gente vai puxar do balcão. Oito e 22. Estará 8,20 aqui. Ok, aqui eu vou pegar o total. E aí a gente desconta para dar a área da sala. Beleza? E aí aqui é a área líquida, né? Então 21 metros, né? Vamos descontar os 8,20 da cozinha, vai ficar 12,80, né? 12,80. Vamos mudar aqui, sala, cozinha, opa, cozinha e o hall, beleza? Uma casa padrão popular, né? 2 quartos, banheiro social, não tem banheiro suíte. Porém, sonho de consumo de muitos brasileiros, infelizmente, mas é. Então, quem nunca sonhou de ter uma casinha, né? Então, a intenção aqui é vocês terem a noção, né? Dessas medidas. Vamos lançar os blocos do banheiro. Para ser mais ágil, eu vou copiar uns blocos que eu já tenho aqui, né? Para a gente ganhar um tempo. Beleza? Olha aqui, que interessante. Então, uma pia, um vaso sanitário e um chuveiro. Tá ok? Vamos denominar aqui banho. Ok. A área aqui do nosso banheiro. Ficou no total de 2,28. 2,28. Perfeito, pessoal. Então aqui a gente tem a nossa casa com a entrada, uma boa garagem, né? Pode ser aqui ou pode ser aqui, um corredor e a área de serviço aqui no canto. Vamos pôr as pias para a gente finalizar o nosso projeto. Também esses blocos, pessoal, mesma coisa lá da mesma situação das portas que eu comentei com vocês. Esses blocos estão acessíveis na internet, né? Então são fáceis de serem encontrados, né? Vou colocar o tanque aqui mais ao canto, tá ok? Então você vê como é que ficou interessante, né? Uma entrada, uma sala conjugada com a cozinha, né? O hall ou corredor, quarto, 2 quartos e um banheiro, tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Deixe o seu like e até a próxima. Grande abraço.